No silêncio da noite, sob a sombra de antigas oliveiras, o jardim de Getsêmani se tornou o cenário de um dos momentos mais íntimos e transformadores na vida de Jesus Cristo. Aqui, longe dos olhares do mundo, mas profundamente conectado ao coração da humanidade, Jesus enfrentou a angústia da antecipação, sabendo que as horas seguintes trariam sofrimento, traição e sacrifício. Nessa mensagem, vamos refletir sobre este momento tão sagrado, testemunhar a vulnerabilidade de Jesus e refletir sobre as lições eternas que esse momento oferece a cada um de nós. O nome Getsêmani vem do aramaico Gatsmane, que pode ser traduzido como prensa de óleo ou lagar de azeite. O jardim, situado no Monte das Oliveiras, em Jerusalém, era um local onde as azeitonas eram prensadas para poder produzir óleo, um produto valioso na época. Este local não apenas servia a um propósito prático dentro da economia local, mas também se tornou cenário de um dos momentos mais intensos e emocionalmente carregados da vida de Jesus Cristo, conforme registrado nos Evangelhos. A escolha desse lugar para a oração e angústia de Jesus antes de sua prisão pode ser simbólica, refletindo o esmagamento que ele estava prestes a sofrer, levando ao derramamento de seu sangue pela redenção da humanidade. Exploraremos a humanidade de Jesus, sua entrega incondicional à vontade do Pai e a importância de permanecer vigilante em oração. À medida que nos aprofundamos nas Escrituras e nos colocamos ao lado de Jesus no Getsêmani, somos convidados a considerar como essas verdades ressoam em nossas próprias experiências, encorajando-nos a enfrentar nossas noites escuras da alma, com fé, esperança e a certeza do amor inabalável de Deus. E é sobre isso que vamos refletir nessa mensagem. Então, deixe o like, se inscreva no canal e ative todas as notificações para não perder nenhuma das nossas mensagens. E fique comigo até o final, porque há uma palavra de Deus para você. Disse-lhes então: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu Pai, se for possível, afaste de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. A intensa expressão de dor mencionada nestes versículos no grego é perilipos e nos dá uma visão profunda da experiência humana de Jesus. Ele não estava apenas enfrentando uma tristeza superficial, mas uma angústia tão profunda que pode ser descrita como tristeza mortal ou tristeza até a morte. Esse momento revela a magnitude do sacrifício que Jesus estava prestes a fazer, submetendo-se voluntariamente ao sofrimento e à morte por amor à humanidade. A utilização de perilipos neste contexto é importante por várias razões. Primeiro, destaca a humanidade de Jesus. Mostra claramente que o Senhor experimentou emoções profundamente humanas, como dor e tristeza, o que nos permite identificar-nos com Ele. Não estamos diante de um Salvador distante das experiências humanas, mas de alguém que verdadeiramente compreende a profundidade do sofrimento humano. Segundo, submissão à vontade de Deus. Apesar dessa intensa tristeza, Jesus permaneceu firme em sua decisão de seguir a vontade do Pai. Sua oração pedindo que o cálice fosse, se possível, afastado dele, mas submetendo-se à vontade de Deus acima de tudo, demonstram obediência e fé profundas. Terceiro, é um encorajamento para nós. O uso de perilipos e a narrativa do Getsêmani servem como fonte de encorajamento para os cristãos dos nossos dias que enfrentam suas próprias tristezas mortais. Saber que Jesus passou por angústias profundas e ainda assim confiou em Deus nos dá força para enfrentar nossas próprias lutas. Ao meu ver, esse momento de Jesus no Getsêmani é um dos mais impactantes, pelo menos para a minha fé, porque deixa muito claro que nós não estamos sozinhos na angústia. No Salmo 34, versículo 18, o salmista diz: o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito esmagado. O Senhor está perto. A aflição, ela vem para todos nós. Ela veio para o Senhor Jesus. Se havia alguém que não merecia o sofrimento de nenhuma forma, esse alguém é Jesus. Mas se ele passou por isso, eu e você não podemos estranhar. E quando eu olho para o Getsêmani, eu vejo que o Senhor Deus nos acolhe apesar da nossa vulnerabilidade. Jesus estava vulnerável. E ele deixa isso claro em sua oração.
Mas Jesus faz o que o apóstolo Pedro escreve em sua primeira carta, no capítulo 5, versículo 7. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Jesus está sentindo uma tristeza mortal. É algo indescritível. Mas ele lança tudo isso sobre Deus. E eu e você devemos seguir o mesmo caminho. Então voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. É interessante esse texto porque o Senhor Jesus, ele destaca: vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora? Nem por 1 hora. Os discípulos vacilaram no discernimento. Sim, eles não conseguiram distinguir que aquele era um momento crucial. E muitas vezes é esse o erro que eu e você cometemos. Nós subestimamos as situações. E por isso, nós não oramos. Nós não nos importamos, nós baixamos a guarda. Mas o apóstolo Paulo, em Efésios, capítulo 6, versículo 18, ele diz: orem em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. E tendo isso em mente, ou seja, focado nisso, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Nós não podemos baixar a guarda no que se refere à oração. Nós não podemos subestimar as situações, as circunstâncias do dia a dia. Nós somos tentados a abrir mão do reino de Deus e do relacionamento com Jesus das mais diversas formas. Mas priorizar o relacionamento com Jesus é proteção contra a tentação. Deve ser a sua prioridade. É interessante porque Carol está lendo um livro, eu não lembro o título agora, mas ela compartilhou algo comigo que ficou na minha mente. A autora fala sobre a questão de prioridades. Não existe prioridades. Só existe uma prioridade. Você não tem como ter várias prioridades. Você só pode ter uma. Por isso que Jesus, ele diz: busque em primeiro lugar o reino de Deus. Jesus não coloca duas coisas em primeiro lugar, entende? É só uma prioridade. Em 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, o apóstolo Pedro escreve: sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Não podemos baixar a guarda. E na minha vida e na sua vida, a prioridade é relacionamento com Deus. Eu sou tentado, assim como você é, todos os dias. E olhe que o meu trabalho é anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. Todos os dias eu vivo de fato o que eu sonhei para a minha vida. Mas é interessante que mesmo assim, nós somos tentados em diversas áreas. A oração, meu irmão, minha irmã, nos conecta à vontade de Deus. Quando nos dedicamos a uma vida de oração, como o Senhor Jesus fez no Getsemane e durante toda a sua vida ministerial, nós temos clareza sobre a vontade de Deus. Perceba, Jesus está num momento de grande pressão, tanto que as gotas de suor dele se tornaram como de sangue. Mas ele tinha clareza sobre a vontade de Deus, entende? Jesus não estava sofrendo porque estava com dúvida, no sentido de não saber o que Deus queria. Ele estava sofrendo porque ele sabia, ele tinha clareza profunda sobre a vontade de Deus. Pai, se quiseres, afaste de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Mesmo no Getsemane, mesmo sobre uma imensa pressão, Jesus confia sua alma a Deus. E isso é muito, muito interessante, porque eu não sei você, mas em grandes momentos de crise, a tentação que cerca a minha alma é exatamente essa. Será que Deus é confiável? Será que nós estamos no caminho certo? Essa é a tentação que nos cerca. A resistência do Senhor Jesus deve ser a minha e a sua resistência. É a força que Jó demonstra. É a força que o Senhor Jesus demonstra. É a força que o apóstolo Paulo, os discípulos demonstram. E homens e mulheres de Deus ao longo da história demonstram. Ser submissos a Deus na crise.
A verdadeira força, a minha verdadeira força e a sua verdadeira força não está em ser submisso quando vai tudo bem, mas é na crise. É quando as coisas dão errado, é quando Deus diz não à sua oração, é quando o Senhor responde de um jeito que você não gostaria, é quando Ele permite a morte quando você clama por vida. Em Provérbios capítulo 3, versículos de 5 a 6, o sábio diz: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça-o em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Tem um lugar que nós gostamos muito. Normalmente nós viajamos para lá, em alguns irmãos, no carnaval, Areia. E até chegar à cidade você sobe uma serra muito sinuosa, há muitos quilômetros de subida. Quando eu leio esse texto hoje, eu penso naquela serra longa, com curvas sinuosas, mas que nós conseguimos sair de baixo e chegar até em cima, porque há um caminho. Deus, Ele traça caminhos para mim e para você, mesmo no meio da tormenta. Entende? Nós não conseguimos ver o ponto final quando estamos lá embaixo, mas nós conseguimos chegar ao final trilhando o caminho que é proposto. Em Cristo é o mesmo. Você pode não estar percebendo o final hoje, mas se você permanecer em Cristo, você vai chegar no lugar da promessa. Submeter-se a Deus não é desistir, é vencer. Romanos 8:28 diz: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, daqueles que foram chamados de acordo com o seu propósito. Jesus, ele confia em Deus, na crise, na pressão, mesmo sabendo que o que o Senhor preparou para ele é doloroso, mas ele confia que o caminho que o Pai propôs é o melhor caminho. Eu e você devemos fazer o mesmo. Vamos orar? Pai Santo, diante da quietude desse momento, meu coração se volta para o Senhor, lembrando o sacrifício e a entrega de Jesus no jardim de Getsêmani. Em sua angústia, Jesus nos ensinou a verdadeira submissão, enfrentando a mais profunda dor com a confiança inabalável em tua vontade. Senhor, em meio às lutas e incertezas da vida, ajuda-nos a encontrar a mesma força e coragem para dizer sinceramente: não a minha vontade, mas a tua seja feita. Nós oramos assim crendo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu gostaria de saber qual desses princípios mais falou com você. Me diga nos comentários. Tem algum testemunho? Compartilhe. Se você quiser saber como as suas palavras desenham o seu futuro, assista ao vídeo que vai aparecer aqui na tela. Tenho certeza que ele vai edificar muito a sua vida. Nos comentários você pode fazer o seu pedido de oração e nós estaremos orando com você e por você. E se você ficou comigo até aqui, escreva: o Senhor é o meu refúgio. E eu vou saber que você ficou comigo até o final. Eu oro para que Deus abençoe a sua vida. E até a próxima.